Nós vamos iniciar com um capítulo novo hoje, que é o capítulo 3 do nosso livro, né? Que está disponível para acesso. Vamos começar com funções definidas implicitamente e explicitamente. Como assim? Bom, até ontem, né, até a aula passada, as funções eram escritas assim: y igual a 2x, y igual a 3x quadrado, né, y igual a seno de x. Era assim que as coisas funcionavam. Essas são as funções explícitas porque o y ele está isolado, então ele é uma função definida explicitamente. Essas funções, elas têm uma característica bastante interessante, né? Inclusive nós aprendemos algumas regras acerca delas, né? Então, se eu tenho uma curva aqui definida por uma função, ela vai ser uma função apenas se ela passar no teste da reta vertical. O que é o teste da reta vertical? É que só pode tocar uma vez a função, essa reta vertical, e não duas. Então, se eu tivesse uma função assim, ó, não era função porque tocava duas vezes a função, a reta vertical. Isso é uma regra, né, das funções explícitas. Ou seja, cada y, né, para cada y tem um x só. Então, se eu tenho aqui o conjunto domínio, né, que obviamente são os x, e o conjunto imagem, que são os y, né, cada y vai ter um x para ele só, né? Ou cada x vai chegar num y. Obviamente, dois x diferentes podem chegar no mesmo y, tá? Que é o caso da função y igual a x quadrado, né? Em y igual a x quadrado, tanto menos 2 quanto 2 chegam no y igual a 4. Isso pode. Isso aqui passa no teste da reta vertical. Agora, o que não pode é um x, o mesmo x, e para dois y diferentes. Isso não pode. Que é esse caso aqui, ó. O mesmo x vai para dois y. Afinal de contas, você não sabe, né? Se você coloca lá x igual a 3, por exemplo, é 5 ou é 7? Pelo amor de Deus, né? Isso não é função. Mas, e como representar um círculo, então? Essa fica a pergunta. Como eu represento um círculo com funções explícitas? Não tem como, não tem como. Você vai apenas representar a parte de cima ou apenas representar a parte de baixo. Ou você representa o círculo com duas funções, né? Mas nunca com uma só. Então você vai ter uma função y1 e vai ter uma função y2. E aí, com as duas funções, você representa o círculo. Bom, mas como nós gostamos de golpes, né, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos elevar os dois lados ao quadrado, né, tanto faz se seja dessa função ou da outra, porque elevado ao quadrado vai dar na mesma, né? Esse menos, ele vai passar a ser mais, né? Então, eu vou ficar com y quadrado igual a 1 mais x ao quadrado. E eu vou dar uma melhorada nisso aqui: y quadrado mais x ao quadrado igual a 1, né? Em vez de 1, eu vou colocar raio ao quadrado, né? O raio igual a 1. Então, essa é a equação, né? Essa é a equação implícita do círculo. Uma função implícita não precisa passar no teste da reta vertical, tá? Porque uma função implícita, ela pode ter dentro dela implicitamente n funções, nesse caso duas, né? Nesse caso duas, porque o y está elevado ao quadrado. Se o y estivesse elevado ao cubo, seriam 3. Se o y tivesse elevado na quarta, seriam 4 e assim por diante.
Engraçado vocês poderiam me perguntar, nem em termos de função, né? Mas se eu tiver assim, ó, x ao cubo igual a 1, x igual a raiz cúbica de 1, né? Só isso. Quanto que é a raiz cúbica de 1? Gabriel, quanto que é a raiz cúbica de 1? Não tem pegadinha aqui, tá? 1, né? É óbvio que é 1. Vocês ainda não aprenderam números complexos, tá? Mas raiz cúbica, ela vai me dar 3 soluções, tá? Assim como se fosse raiz quadrada, eu teria mais ou menos 1. Se eu tenho assim, x quadrado igual a 1, né? X igual a raiz quadrada de 1, que pode ser tanto mais quanto menos 1, porque tanto mais quanto menos 1 ao quadrado dá 1. Agora, e se fosse raiz cúbica, como é que eu teria 3? Né? Vamos ver já como a gente vai ter 3. É claro que daí eu vou entrar em outro conjunto de números que não interessa aqui. Aqui apenas eu vou dar uma pincelada, porque não faz parte nem da ementa, que são os números complexos. Tá? Então vamos ver se esse meu software é capaz de fazer isso. Eu acho que ele é. Né? Eu vou fazer raiz cúbica de 1. Ele não foi capaz de fazer. Ele apenas disse que era 1. Tá? Talvez porque ele esteja trabalhando apenas com números reais. Eu vou tentar de outra forma aqui, vou tentar com outro software ainda. Aqui, vamos ver se esse aqui vai fazer, senão eu vou ter que buscar outro. Então, vou colocar aqui 1 elevado na 1/3. Vamos ver o que esse cara aqui faz. Ele falou que é 1. Tá, vou mandar ele ser simbólico agora. Ele também disse que é 1, mas que danado. Ele é bem... Agora eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Eu não vou fazer só raiz cúbica de 1. Eu vou fazer x elevado ao cubo igual a 1. E vou mandar ele resolver para x. Olha aqui, ó. Eu tenho 3 soluções. A primeira é x igual a 1. A segunda é 1 menos raiz de 3 vezes i, que é o número complexo. E a outra é 1 mais raiz de 3 vezes i. Se eu pegar esse número aqui, ó, e elevar ele ao cubo, né? Quer ver, ó? Eu vou fazer, ó, este, tá? Não vou nem elevar ao cubo, ó, vou fazer vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, igual. Veja que dá 1 vezes o número imaginário vezes 10 dá menos 16. Isso é 0, tá? Eu vou mandar ele fazer agora de forma simbólica e não numérica. Daí aquele 0 lá deveria sumir. Daí ele não calcula, né? Tudo bem. É só fazer, vou colocar o igual, né? E aqui eu vou pedir para que ele deixe com um determinado número de casas, 3 casas decimais, eu posso colocar até 10 casas decimais, que fica 1. Então isso aqui esse cara aqui é o cubo. Nós não estamos acostumados com números complexos e nem vamos ter a necessidade de trabalhar com eles em cálculo 1. O que eu quero dizer é que um polinômio de terceiro grau, né, uma equação de terceiro grau, ela tem 3 raízes. Apesar de não parecer que tem só uma, né? É só uma real, as outras são complexas. Da mesma maneira, se você tivesse x ao quadrado igual a menos 1, você acha que não tem solução nenhuma, e não tem nenhuma solução real, né? Mas tem 2 soluções, né, complexas ou imaginárias, né? Que esse ao quadrado ou esse ao quadrado vai dar menos 1.
Bom, eu falei tudo isso só para dizer que eu vou ter tantas funções explícitas quanto for esse expoente. Muitas vezes eu nem tenho vontade de explicitar as soluções, não há necessidade. E muitas vezes eu não vou nem conseguir explicitar. Quer ver uma função que eu não consigo explicitar? Vou escrever ela aqui no meio. X vezes seno de x igual a 2. Por mais que eu me esforce, y vezes seno de y igual a 2 mais x. Por mais que eu me esforce, eu não consigo isolar y. Não consigo. E às vezes eu quero inclusive encontrar y'. É isso que a gente vai descobrir como fazer hoje. Mesmo sem explicitar a função, conseguir a derivada dela. Vamos ao exemplo 1, né? Sempre é bom fazer um exemplinho, porque a gente entende melhor do que só com palavras. O gráfico de x igual a y². Bom, então veja, se ele está dizendo o gráfico de x igual a y², nós temos um x igual a f de y. Se eu quisesse f de x, x igual a y², eu não consigo. Na verdade, eu vou descobrir que y igual a mais ou menos a raiz de x. Y vai ter que ser duas funções, né? De forma que a função de cima é y, vou chamar de y1 igual a mais raiz de x, e a função de baixo é y2 igual a menos raiz de x. Agora, se eu deixasse em forma de função implícita, uma função só dava conta do recado, que é a função x igual a y². Então, eu tenho vantagens de usar funções implícitas. Eu simplifico um pouco a minha vida. Eu só tenho que ficar ligado que se eu explicitar, eu perco essa vantagem e eu tenho que transformá-la em mais de uma função. Aqui eu tenho uma função bem clássica de cálculo 1, que é chamada de fólium ou fólio de Descartes. Esse x ao cubo mais y ao cubo igual a 3xy. Não é essa equação aqui. Tentar isolar na mão até não parece tão difícil, mas é. Eu pedi para um software isolar isso para mim, né? E ele chegou aqui, numa função g, que é essa coisa toda enorme, numa função h, que é toda essa coisa enorme, só troca o mais pelo menos, e numa função f, que é essa coisa que eu não posso dizer que é pequena. O fólium de Descartes, né, se eu fizer o gráfico, vai dar esse laço aqui, E eu fiz primeiro o laço da função f, que é essa função aqui. Veja que doida que é essa função, né? A função f, eu estava louco para vir com ela até aqui, não, mas ela dá um pulo ela faz isso aqui, Ela veio até aqui, Sem dúvida, esse é um ponto em que não existe derivada, tá? Porque, por um lado, a derivada da função é essa e, por outro lado, da função é essa. Né? Não tem como ter duas derivadas no mesmo ponto, então a derivada não existe. A função existe, mas a inclinação da função ali não existe, porque são duas inclinações diferentes, tendendo por um lado ou tendendo para o outro. Depois eu fiz a função g, fica vermelho também, por isso que não aparece, né? Aqui, função g, e depois, né, a função g, e depois a função h, que é só trocar esse mais por esse menos, e daí vai fazer esse pedaço aqui, Então, F é azul, G é vermelha e H é a preta. É muito mais fácil fazer, né? Veja que essa função implícita aqui é bem mais fácil do que qualquer uma dessas três explícitas, como a minha vida é facilitada com função implícita. O problema é fazer o gráfico dessas funções implícitas, né? Nem sempre é tão fácil. Softwares como o MATLAB fazem esses gráficos.
Tá? Ou o GeoGebra também, quem sabe usar o GeoGebra, né, certamente vai poder colocar essa função lá e ele vai fazer. Tá? Eu vou fazer agora no MATLAB. Tá? No MATLAB, a gente sempre começa com essas boas práticas, né? Limpa tudo, CLC. E agora, como eu vou fazer o gráfico? Bom, primeiro eu vou pensar em colocar a função, como, né, ela é a função de x, y, eu vou escrever que f de x e de y é igual a x ao cubo mais y ao cubo mais 3 vezes x vezes y. Aqui eu tenho a função. Antes disso, eu vou ter que dizer que x e y são simbólicas, né? Então, x e y. Aqui eu não fiz nada, ainda só defini a função. Ele escreve aqui bonitinho do lado, você pode copiar e colar isso no Word, tá? Funciona, que é uma maravilha. E agora eu tenho que fazer o gráfico da função implícita. Então, esse é implicit ou f implicit? F implicit, olha aqui, olha, já deu, ó. Plot implicit function, tá? F implicit. E agora ele vai dando as dicas, ó. Vou colocar a nossa função f e o intervalo, se eu não colocar, ele vai fazer de menos 5 a 5, tá? Como eu não faço ideia do intervalo, eu vou simplesmente fazer o gráfico. E foi feito o gráfico, só que ele ficou de ponta cabeça, certamente, porque aqui nós trocamos o mais, né, o menos por mais. É isso aí. E agora nós podemos fazer o gráfico de... Foi feito de menos 5 a 4. Eu vou fazer de menos 3 a 3. E é esse aqui mesmo. Né? É esse aqui mesmo o gráfico. Posso colocar no máximo uma gradezinha. Só para... Me parece que são guias que eu consigo acompanhar melhor. Muito bem, feito esse gráfico, vamos adiante, né? Aqui eu tenho ó, a F, G e H, ó, só mudando o sinal. Só para quem tiver curiosidade, né? Ninguém precisa chegar nessas funções de forma alguma. E agora vamos fazer o seguinte, eu não consigo nem isolar a função. Será que eu consigo a derivada dela? Bom, vamos primeiro raciocinar em funções que eu consigo isolar. Essa função implícita aqui, x vezes y igual a 1, para minha sorte é uma função que eu ainda consigo isolar. Eu vou começar com ela que é mais fácil. Então, eu isolo a função, né? Então agora eu tenho a função explícita e faço a derivada dessa função. Por quê? Eu quero aprender derivação. Bom, a derivada dessa função é fácil, porque 1 sobre x é igual a x elevado na menos 1. E a derivada é só colocar o menos 1 para frente e depois aqui diminui 1. Vai ficar menos 1 sobre x quadrado. Ok, aqui está feita a derivada. Imagine que eu não conseguisse isolar agora, não consigo isolar. Bom, então eu vou derivar x vezes y. Não só derivo x vezes y, como derivo 1 também. Tá? Como eu não consigo isolar o y, eu vou pegar o lado de cá e o lado de cá e vou derivar o lado de cá e o lado de cá. Eu posso aplicar a mesma operação dos dois lados. Para derivar um produto, eu vou fazer a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Igual a derivada de 1, que é 0. Se você correr aqui para baixo, é o que está escrito aqui, ó.
tá? X vezes y' x vezes y' mais y igual a zero. Bom, eu quero a derivada de y com relação a x. Então isola esse cara, é só passar esse para lá dividindo, tá aqui, ó. Você acabou de encontrar a derivada. Daí você vai me dizer, essa derivada não é igual a outra. Perdeu, Playboy? Já era, né? Não é bem assim. Essa derivada é exatamente igual àquela. Por quê? É só você se lembrar que y igual a 1 sobre x. Agora coloca 1 sobre x aqui para ver se não vai dar a mesma coisa. Claro que na prática nós não vamos poder isolar y. A derivada vai terminar aqui mesmo. Não tem como passar daqui. A derivada ela não vai ficar só função de x. Ela vai ficar função de x e de y, uma vez que você não consegue isolar o y. Mas é melhor do que não ter nada, né? Se você não tem um cãozinho para caçar, um gatinho já ajuda bastante. Aqui nós fizemos a derivação implícita, que nada mais é do que derivar dos dois lados, sem isolar a função, e confirmamos que ela dá exatamente igual à derivação explícita, só para ter certeza que a coisa funcionava. Bom, vamos a um exemplo agora bem prático e que eu não consiga isolar, pelo menos não consigo isolar com facilidade. Não, nem sem facilidade. Essa função aqui, não conheço software no mundo que consiga isolar o y. Então, eu quero encontrar a derivada de y, da função y, né, a inclinação de y, e eu não tenho nem o y, né? Que coisa louca, né? Eu tenho o y de maneira implícita, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou derivar dos dois lados e isolar a derivada, né? Qual que é a derivada do lado de cá? Vou fazer ela um pouquinho mais para cá, que fica melhor. É 10 vezes y. Então, eu tenho que tomar um cuidado, porque a derivada desse cara aqui, ela é feita com relação a x e não com relação a y. E isso que é perigoso, é isso que eu vou fazer passo a passo. Porque, senão, eu posso só fazer 10 vezes y e achar que terminou ali, ó. Eu tenho que fazer a derivada de 5y, só que y é função de x, ó. Eu tenho que fazer a derivada de 5y ao quadrado com relação a x. Só lembrando da regra da cadeia, e isso foi visto na última aula, né? Então, o que não tem nada a ver com a regra da cadeia é jogar esse 5 para fora, né? Agora eu vou fazer a derivada com relação a y vezes dy de x, né? De forma que o efeito seria igual a cortar esses dois, né? Mas eu não vou cortar, tá? Mas por que eu faço assim? Porque fica muito mais fácil fazer a derivada de y quadrado com relação a y, né? Isso vai dar 10y. Só que vai ficar pendurado junto um dy de x. Isso para esse cara aqui e para esse cara aqui. Tá? Quando for fazer a derivada do seno de y com relação a x, derivada do seno de y com relação a x é igual a derivada do seno de y com relação a y vezes dy de x. Isso aqui vai ficar cosseno de y vezes dy de x, ou vezes y', que é o que você vai ter aqui no lado, ó. 10, ó, ou aqui embaixo, mais fácil ainda, ó. 10y dy de x, mais cosseno de y dy de x. Agora, se é igual a x quadrado, bom, essa é derivada com relação a x, essa só fica, né, 2x. Coloco esse dy de x em evidência e divido aquele 2x por 10y mais cosseno de y, pronto.
você achou a derivada da função. Só que perceba que agora a derivada, ela não é mais dependente apenas da variável x, ela depende de y de x também. Né? Claro, nós não temos y isolado, é o que deu para fazer. A coisa, de certa forma, eu consigo a derivada, mas complicou um pouquinho mais. Vamos a mais alguns exercícios, mas antes, né, Beatriz, Igor, Gabriel, Henrique, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, professor. Sim. Se a gente conseguir derivar e isolar a derivada e depois integrar, não dá para fazer a explícita, não? Tá, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Eu acho que entendi. Eu derivei e agora integrar isso aqui com relação a x de novo, né? Isso. Vamos tentar. Claro que somos filhos de Deus, né? Vamos fazer aqui. 2x, 10y mais cosseno de y. Então, Ctrl Shift I. Já me esqueci. 2x. Dividido por 10y mais cosseno de y. E aqui de x. Eu só tenho que escrever aqui y de x, porque isso aqui são funções de x e ele não vai entender, ele vai achar que é uma constante, né? Tá. E agora, eu vou fazer essa integral, para ela continuar a função, eu vou fazer como se ela fosse, eu tenho que trocar a variável, tá? É mais elegante. Então, eu poderia botar de 0 até x, que ele ia... Bom, se eu não coloco nada, ele faz também e faz mais a constante, dá na mesma, né? Então, vamos lá? Professor, Sim? isso não voltaria para o mesmo? Sim. Ele nem faz, tá? Nem tem como fazer, por conta do... Ele não sabe o que fazer aqui com esse y, tá? Porque um y de x genérico, como é que eu vou integrar algo que eu não conheço também? É complicado. Eu não consigo... Talvez... mas eu posso passar isso, tratar isso como uma equação diferencial. Eu gosto de aproveitar bem as dúvidas de vocês, e eu quero aproveitar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse y para o lado de lá, e esse x para o lado de cá. Eu acho que isso vai ser legal. Vamos ver. Coisa que eu tenho pavor é dizer não de cara. Vamos lá. Então, vamos pegar o quadro branco. Eu vou tentar seguir o teu conselho. Ó. Eu vou fazer 10y mais cosseno de y vezes dy, né? Passar esse para lá multiplicando e esse para cá. Igual a 2x vezes dx. Ele está deixando a mente livre para trabalhar. Né? Agora eu vou fazer... Por que eu não integro dos dois lados? O problema é que a gente não aprendeu integral ainda em cálculo 1, né? Mas dá para ter uma ideia. Integral é o contrário da derivada. Né? Então aqui vai ficar 10y² sobre 2, né? Porque y² sobre 2 derivado da y. Tá? Mais seno de y, porque a derivada do seno é o cosseno. Igual a 2 vezes x² sobre 2. Tá? Isso aqui vai ficar y² mais 5y², né? 5y², né? Mais seno de y igual a x². Bom, nós voltamos... Alguém já tinha me dado a dica, né? Isso não vai dar o mesmo? Sim, vai dar o mesmo. Quem que falou que ia dar o mesmo? Fui eu. Fui eu, não me adiantou nada. Eu não estou vendo nenhum azul aqui piscar na minha tela. Fui eu, Rian. Bom. Tá aí. Agora apareceu. Vai dar. Então, acho que foi o Henrique que pediu, né? Se eu aplicar a integral, foi o que eu fiz, a integral dos dois lados, né? Vai voltar para o mesmo lá. Mas foi ótima a pergunta, ótima.
O meu sotaque inglês é uma maravilha, né? Não é use, é use. Né? Use derivação implícita para encontrar agora a derivada segunda dessa função. Eu acho que vamos fazer no quadro branco, né? 4x, vamos copiar isso aí. Ô, Rian, você dormiu demais hoje? Não, professor, por quê? Você não foi um dos primeiros a chegar aí. Eu entrei um pouquinho atrasado, mas não, não dormi não. Ah, então venha mais tarde porque não gosta da aula mesmo. Pô, aí você me coloca numa posição, pô. Com certeza não, só que eu perdi um pouco tempo mesmo. Vamos lá, então. Eu tenho aqui, ó, 4x² menos 2y² igual a 9. Até que seria possível isolar, mas eu não vou isolar o y, né? Porque o y vai dar mais ou menos raiz quadrada, vão dar duas funções, né? Às vezes eu até uso a artimanha da derivação implícita para facilitar a minha vida, né? E nesse caso até que vai ser 1. Bom, vamos, né? Meu objetivo é encontrar a derivada segunda de y com relação a x. Às vezes vocês já se perguntaram por que esse 2 vai depois do d e esse 2 aqui vai depois do x? Isso é uma boa pergunta, tá? E é por esse motivo, ó, isso aqui é derivada segunda. Então, é a derivada da derivada. Derivada com relação a x da derivada de y com relação a x. Tá? Então, é por esse motivo que esse 2, né, ó, não é exatamente isso, tá? Mas é um macete para lembrar. D vezes d vai dar d ao quadrado, né? E dx vezes dx vai dar dx ao quadrado, tá? E o y só aparece uma vez. É por esse motivo que essa é a notação. Bom, agora vamos derivar uma vez para depois derivar a segunda vez, que eu não consigo derivar derivada segunda assim de arrancada já. Vou fazer por canto de cá. Derivada primeira vai ser com relação a x, tomar cuidado. 8x menos 4y vezes y'. Sempre carrega junto aqui, porque é com relação a x, o dy de x. Igual a 0. Agora eu vou isolar o y'. Eu vou ficar com y' igual a 8x dividido por 4y, né? Ambos negativos já multiplico por menos 1. Tá? E aqui, esse 8 dividido por 4, eu já posso colocar um 2. Vocês concordam comigo que eu posso passar esse aqui? Ou passo esse para o lado de lá, né? Ele vai ficar positivo. Passo 4y dividido. Bom, tenho aqui a derivada primeira, em função de x e de y. Agora eu quero encontrar a derivada segunda. Bom, eu poderia derivar duas vezes aqui dos dois lados, mas aqui tem a derivada de uma divisão, eu tenho pavor disso. Eu vou derivar essa equação de cima dos dois lados, que me parece muito mais fácil. Então, eu vou pegar essa equação aí, só vou dar uma simplificada nela, eu vou dizer que 2x menos y vezes y' igual a 0. Eu prefiro, para mim é muito mais vantajoso, né? Pelo menos, eu prefiro multiplicação do que divisão para fazer derivada. Vou derivar mais uma vez dos dois lados, a derivada de 2x vai dar 2. A derivada de y vezes y', ela é cabeluda, porque é em relação a x. Então, eu faço a derivada do primeiro, é fácil, vezes o segundo. Mais
a derivada do segundo vezes o primeiro, igual a zero. Olha que coisa, ó. A derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Pô, já foi difícil na multiplicação. 2 menos y' ao quadrado mais y vezes y2' igual a zero. O y' eu tenho aqui, ó. Então, vou escrever 2 menos 2x sobre y ao quadrado mais y vezes y2' igual a zero. Vou isolar o y2'. y2' é igual 4x ao quadrado sobre y ao quadrado, que é tudo isso aqui, né? E como ele era menos, ele passou mais, né? Menos 2. Esse cara aqui ainda é vezes o y, né? Pronto. Vou tirar o mínimo aqui. Ele vai ficar 4x ao quadrado menos 2y ao quadrado sobre y ao quadrado. Eu vou tentar dar uma simplificada. y2' é igual, né? Esse y vai passar dividindo, então vai ficar aqui embaixo y ao cubo. Aqui em cima, o 2 eu posso colocar em evidência, que vai ficar 2x² menos y². E a princípio é isso daqui, só que essa questão vai reservar uma surpresa para nós. Vai reservar uma surpresa boa. 4x ao quadrado menos 2y ao quadrado é igual a 9. 4x ao quadrado menos 2y ao quadrado, que é isso que está aqui, ó, é igual a 9. Eu não sei se lá não está ao contrário o sinal. Deixa eu dar uma olhada. 4x ao quadrado é igual a 9. Igual a 9. Tá? Então, isso daqui dá igual a 9. Só que a resposta lá está menos 9. Então, nós nos enganamos de um sinalzinho. Vamos dar uma espiadinha? 4x ao quadrado. Nós nos enganamos de algum sinalzinho. Anterior da conta. Você não entendeu essa daqui, João Pedro? Essa aqui eu só tirei o mínimo. Ou você não entendeu mais para cima aqui ainda? Tá, eu vou começar daqui. Mas eu vou começar daqui de novo, né? Posso começar daqui, João Pedro? Vou começar daqui então, tá? Bom. Aqui, o primeiro, eu simplifiquei, eu dividi por 2, né, dos dois lados. Daí ficou, dividi por 4 dos dois lados, daí ficou 2x menos y vezes y' igual a 0. Depois eu apliquei a derivada de ambos os lados, tá? Então, eu derivei o lado de cá e o lado de cá. Bom, a derivada de 2x é x. E aqui eu fiz a regra do produto, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, igual a 0.
Depois, no lugar do y', eu coloquei o que nós encontramos lá de y' na conta anterior. Na conta anterior, nós tínhamos feito a derivada primeira desse cara aqui, ó. Vamos dar um zoom, né? Bom, aparece aqui do lado, né? Nós fizemos a derivada primeira, que deu 8x, né? Está aqui embaixo. 8x menos 4, y' igual a 0. Isolamos o y'. Encontramos ele, que substituímos aqui. Né? E fizemos ele ao quadrado. E aqui só o jogo que segue, né? 2 menos 2x sobre y ao quadrado, mais y, duas linhas. Aí eu passei esses caras aqui, esses dois aqui, ó. Eu passei para o outro lado. Né? E aí ficou 4x² menos 2, né? Sobre y², porque esse cara está elevado ao quadrado. Tirei o mínimo, deu isso aqui. E esses dois aqui agora, eu posso substituir por 9, né? 4x² menos 2y². Né? Porque foi dito que a função f, né? Era 4x² menos 2y². Bom, por algum motivo, não bateu o sinal. Nós vamos ter que descobrir por que não bateu o sinal. Nós fizemos alguma coisa aí que não está adequada. Nós vamos resolver essa questão inteira novamente. Ela deu o módulo certo, mas não o sinal. A diferença entre a nossa forma de resolução e a do livro foi a seguinte. O livro aplicou a derivada segunda direto aqui na divisão, e nós não. Mas nós vamos teimar e vamos fazer mais uma vez da nossa maneira. Por quê? Porque a gente é teimoso, né? Então, eu vou pegar a função aqui, 4x² menos 2y² igual a 9. Eu vou derivar uma vez. Isso aqui vai ficar 8x menos 4y vezes y' igual a 0. E aí nós vamos descobrir y' igual a 2x sobre y. Essa foi a parte que antes nós já fizemos certo. E daí, ao invés de fazer essa derivada mais uma vez dos dois lados, né, que é o que foi feito aqui, tá, eu resolvi dar uma despertinho. Eu resolvi, né, fazer essa derivada assim, mais uma vez dos dois lados. Achei mais fácil agir dessa forma. Daí deu 8 menos... Bom, esse aqui eu já poderia ter simplificado, né? Agora eu não vou simplificar. Menos 4 vezes a derivada do primeiro vezes o segundo. Mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Igual a 0. Agora, naturalmente, eu posso dividir tudo por 4. Eu vou ficar com 2 menos y' ao quadrado mais derivada segunda vezes y igual a 0. E eu acabei de achar o meu erro, tá?
esse menos aqui eu tinha colocado só no primeiro e não no segundo. Tá? Acabei de achar o meu erro da questão anterior. Muito bem, vamos lá. O que eu quero encontrar é a derivada segunda. Então, eu tenho menos y vezes y duas linha é igual a y' ao quadrado menos 2. Menos y duas linha é igual. Bom, o que é y'? Ele está isolado aqui. Vai ser 2x sobre y ao quadrado menos 2, tudo isso aqui dividido por esse y que estava do lado de cá. Bom, o menos ainda continua do lado de lá. Y igual. Agora, aqui vai ficar 2x quadrado menos 2y quadrado dividido por y quadrado dividido por menos y. Eu já passei o menos para o outro lado. E agora, a minha alegria é tão grande. Aqui é 4, né? 4x quadrado, porque 2 ao quadrado é 4. 4x quadrado menos 2y quadrado dá 9. Olha que alegria. Aqui vai ficar 9 dividido por menos y ao cubo. Que é a resposta que nós temos aqui também. Nós temos que tomar um cuidado com os sinais aqui. Olha, eu não tinha colocado isso aqui entre parênteses antes, né? E o que me levou a um resultado errôneo. Espero que tenham entendido agora. João Pedro, entendeu tudo, cada passo? João Pedro, Beatriz, enfim, todos, né? Yaya, Luciano, Leônidas. Muito silêncio, João Pedro. O João Pedro escreveu sim ali, não tinha visto. Tá. Legal. Aqui nós temos um exercício que elucida bem a derivada implícita. Imagine que você tenha essa função, não é, derivada implícita, né? Derivada de função implícita. Você tenha essa função implícita aqui, né? Claro que você, notadamente, tem duas explícitas. E essa função implícita, ela gera essa curva, né? A união dessa curva azul com essa roxa. E aí pede-se a derivada delas nesse ponto x igual a 2. Na verdade, ele disse nos pontos x igual a 2, y igual a menos 1, x igual a 2 e y igual a 1. É natural que, se eu pedir no ponto x igual a 2, eu precise da derivada em 2 pontos, né? Em 2 pontos y. Porque nesse x igual a 2 eu tenho 2 pontos y para essa função implícita. Por isso que quando eu peço a derivada de uma função implícita, eu não dou só o ponto x. Eu dou o ponto x e o ponto y. Uma vez que uma função implícita depende dos pontos x e y, e não só x. Menos papo e mais ação. Vamos fazer a derivada dessa função aqui. Tá? A derivada dessa função aqui, a gente pode fazer rapidinho aqui no canto, deriva dos dois lados, né? Isso vai dar 2y vezes y' menos 1 mais 0 igual a 0. E você acabou encontrando que y igual a 1, y' é igual a 1 sobre 2y. Essa é a derivada.
Veja que a derivada, eu disse que ela depende dos pontos x e y, né? Aqui ela acabou dependendo só de y, né? Para nossa sorte ou por nosso azar, não sei. Né? Mas, como foram dados os pontos x e y, é fácil para a gente descobrir a derivada. Né? Então, eu vou escrever aqui no canto a derivada para o ponto x igual a 2 e y igual a 1, né? É 1 meio. E a derivada para o ponto x igual a 2 e y igual a menos 1 é igual a menos 1 meio. Geometricamente, isso pode ser interpretado assim, ó. Para o ponto igual a 1, né, para o ponto y igual a 1, a derivada, que é a inclinação, né, ela é de 0,5 para cada um que você vai para a direita. E nesse ponto aqui, ó, né, a derivada ela é tal que ela é 0,5 negativo para cada um que você vai para a direita, né? Ó, 0,5, né? Para cada um. E lá é o contrário, né? 0,5 para cima para cada um que você vai para a direita, tá? Estou falando da inclinação nesse ponto aqui, porque essa reta ela passa por esse ponto aqui. Essa outra reta aqui passa por esse ponto aqui. E você tem isso também depois para estudar em casa aqui bem bonitinho. Estou achando vocês um tanto quietos. Luciano, repito isso aqui, está entendido isso que eu acabei de fazer? Agora veio uma aqui que já foi questão de várias provas, não só minhas, né? Use a diferenciação implícita para encontrar a inclinação dessa função aqui, ó, do fólium de Descartes, que a gente viu antes, né? Só que aqui antes tinha um menos igual a 0, é a mesma coisa. Tá? Então, vamos encontrar as inclinações dessa função y, né? Dessa aqui ou dessa aqui, que é a mesma, né? É só isolar. Ninguém é corajoso que chega para tentar isolar isso aí. Vou fazer a derivada dos dois lados, né? Derivada do lado de cá, derivada do lado de lá. Então, vai ficar 3x² mais 3y². Lembra que o y carrega junto o y' devido à regra da cadeia. Igual a 3 que multiplica, agora, a regra do produto. A derivada do primeiro vezes o segundo. Mais a derivada do segundo vezes o primeiro. O que eu quero? Eu quero isolar o y' dos dois lados. Eu vou escrever isso dessa maneira. Y' que multiplica 3y² menos x. Igual a... Aqui vai ficar, olha aqui, ó, seu Ângelo, ó, menos 3x, ó. Ó o problema de fazer tudo muito rápido. Menos 3x. Igual a 3y menos 3x². Agora, y' vai ficar igual a 3 que multiplica y menos x² dividido por 3 que multiplica y² menos x. Pode cortar esse com esse, né? E aí nós chegamos na derivada, né? A derivada do fólio vai depender dos pontos x e y, né? Não vai cortar esse com esse que não são iguais, né? É tentador, né? Mas não são iguais. Só o 3 com o 3. Às vezes, na empolgação, o cara pensa que pode cortar isso também. Bom, letra A feita, até que não foi tão difícil, né? Letra B. Encontre uma equação para a linha tangente do fólio no ponto 3 e 2, 3 e 2. Essa já parece mais difícil. 3 e 2, 3 meios e 3 meios, né? Bom, a equação de qualquer linha tangente é AX mais B.
onde o A é o y'. O A é a inclinação, é o coeficiente angular, né? Então, primeiro eu vou encontrar o y' em 3 meios e 3 meios. Daí eu já tenho o A, né? A igual a y' ali. Eu substituo 3 meios e 3 meios, eu vou fazer isso... aqui, como é ao quadrado, acho que não seria tão difícil, mas eu vou fazer aqui no computador mesmo. Então, o A vai ser igual a... O A igual a é bom. 3 meios menos 3 meios ao quadrado. Dividido por 3 meios ao quadrado menos 3 meios. Isso aqui vai dar menos 1. Menos 1, voltemos para cá. A deu menos 1. Falta achar o B. Mas o B a gente vai encontrar porque tanto a função quanto a reta tangente passa por esse ponto aqui. Eu vou então dizer que, simplesmente, deixa eu pegar outra cor só para ficar mais organizado, que o y, que é 3 meios, é igual a ax menos 1 vezes x, que também é 3 meios. A reta vai passar pelo mesmo ponto que o fólio, mais b. Tomar cuidado para não cortar esse com esse, né? Porque vai passar para o outro lado, vai ficar 3, na verdade, né? Eu vou ficar com 3 meios, mais 3 meios, igual a b. B igual a 3. E a reta tangente ao fólio nesse ponto, 3 meios e 3 meios, vai ser y igual a menos x mais 3. Eu vou desenhar essa reta lá naquela curva do fólio que a gente fez, para ver se isso é verdade. Menos x mais 3. Bom, aqui nós temos o fólio. Eu vou fazer mais uma reta ali em cima. Para isso eu vou ter que colocar hold on para segurar. Hold, não hold. E agora mais um gráfico fplot. Uma função que eu vou chamar de reta, né? E vou também fazer de menos 3 a 3. Menos 3 a 3. Só que essa reta eu ainda não defini. Reta igual a menos x mais 3. Está aqui, ó. Ela cruza aqui. Ela é tangente mesmo. Cometi uma gafe aqui com hold off. Seria muito bem-vindo também. Eu até vou fazer ela para ela não ir tão lá para cima. Eu vou fazer de menos 1 a 3. Olha aqui, a nossa reta aqui. Ela é tangente, né? E se eu for escolher o pontinho ali, que ela é tangente, ó. Tá difícil de eu chegar bem naquele ponto, mas eu vou fazer de um jeito mais interessante. Eu vou colocar um scatter. Agora aqui. Scatter é uma forma de fazer um ponto só, tá? Scatter. Eu coloco o ponto x e o y. O ponto x é 1/3 e o ponto y é 1/3 também. Só para confirmar se vai ser ali mesmo 1/3 e 1/3. Eu acho que não é 1/3 e 1/3, deve ser outro valor. Vamos dar uma olhada. Acho que era 2/3, alguma coisa assim. É 3 meios, tá? É exatamente ali, ó. Exatamente ali, tá?
Se alguém tiver curioso, dá um zoom, né, e vai perceber que a reta tangente ao fólio passa exatamente ali. E a última? Bom, aqui ainda aparece toda a resolução, né? Quando forem ver em casa, né? E a reta tangente aqui também. Bom, e a última? Em quais pontos no primeiro quadrante a tangente do fólio é horizontal? Poxa vida, isso a gente vai ter que fazer na mão, né? Então vamos pegar esse cara ali e copiar para o nosso quadro branco. Então, eu agora quero encontrar, né, em quais pontos eu tenho, né, parece que só um, né, porque não existe outro ponto, né, mas qual que é o valor de x e qual que é o valor de y, né, tal que eu tenha essa reta tangente aqui, tal que eu tenha a derivada igual a zero. Eu vou dar uma copiada na derivada que nós encontramos, né? Nós encontramos já o valor dessa derivada aqui atrás, que é y menos x quadrado, y quadrado menos x. Só por aqui eu acredito que eu já acho esse ponto, né? Por quê? Porque eu vou igualar isso aí a zero, né? Quando que y menos x quadrado, que multiplica y quadrado menos x, é igual a zero. Bom, talvez não só aqui, eu talvez pudesse pensar que aqui também parece, né? Ali parece também, então eu vou tentar nos dois, né? O problema é que aqui eu tenho x e y igual a zero nesse ponto. Quando eu tenho x e y igual a zero, eu vou ter uma indeterminação. Então ali não conta, eu não posso ter um zero sobre zero. Então essa não vale, só vai valer essa. Bom, nessa aqui, o x e o y não são zero, a olhos vistos, né? Então o que pode acontecer é do y ser igual ao x, mas isso a gente já vai descobrir se é verdade ou não. Tá? Se o y for igual ao x, ferrou, porque não pode dar zero aqui embaixo. Então a primeira condição é que y quadrado seja diferente de x. Isso aqui é uma condição essencial para que exista a derivada. E para ela ser zero, ela precisa existir, precisa ser zero. Outra coisa, para que essa derivada seja zero, não agora para que ela exista, eu vou passar esse para lá multiplicando, o y precisa ser igual a x quadrado, né? Então, isso aqui garante que y' igual a zero. Mas tem que ser isso aí, mas de forma nenhuma pode ser o contrário. Bom, sempre que y for igual a x quadrado, né, eu tenho derivada igual a zero. Isso quer dizer que quando x for 2 e y for 4? De certa forma, sim. Mas acontece que não é bem assim, porque veja que o 2 nem existe para o fólio. Então, sempre que y for igual a x quadrado, dentro daquela função, x ao cubo mais y ao cubo igual a 3xy. Como assim? Bom, como assim é o seguinte, tu vai colocar esse y igual a x quadrado aqui dentro. Vai colocar aqui dentro e vai colocar aqui dentro. Você vai descobrir os pontos em que y igual a x quadrado dentro do fólio. Aí você vai ficar com x ao cubo, mas é x na sexta mesmo, não tem choro. Igual a 3x vezes x ao quadrado. X ao cubo mais x na sexta igual a 3x na quarta. X na sexta menos 3x na quarta mais x ao cubo igual a zero. Já não me parece tão feio.
já consigo isolar, né, deixar em evidência o x ao cubo. X ao cubo que multiplica x ao cubo menos 3x, né, veja que vai dar 3x na quarta, igual a zero. Um ponto, né, se eu passar esse aqui para lá dividindo, um ponto vai ser x igual a zero, x ao cubo igual a zero. Só que esse ponto não conta, porque ele não atende aquele cara lá, ó. Tá? Porque se x for igual a zero... Mas não seria 3x ao cubo? Aqui? É, ali, ó, x ao cubo mais x na sexta igual a 3x ao cubo, não seria? Não, veja bem, eu coloquei o x ao cubo em evidência. Então aqui vai dar x na sexta. Ah! Claro que sim, entendi. É mais um, né? Mais um aqui, você está certíssimo. Mais um. Eu me esqueci de fazer aqui mais um igual a zero. Obrigado. Ainda bem que você me avisou antes de eu usar, que bom. Então, o x igual a zero não dá certo se eu passasse tudo isso aqui para lá dividindo, né? Porque não respeita esse cara aqui. E agora eu vou ter que fazer esse x ao cubo menos 3x mais 1 igual a zero. Esse aqui é que vai me dar dor de cabeça. Seria bem melhor se não fosse um x ao cubo, mas eu vou mesmo assim fazer, ó. Existe o teorema das raízes racionais, tá? Que me diz que se tiver uma raiz racional... Ô, professor. Oi? Mas eu acho que continua errado. Fala, então. Em cima disso que tu fez ali, que tu mudou, tá x na sexta menos 3x na quarta mais x ao cubo igual a zero, né? Sim. Só que nesse x na quarta não deveria ser x ao cubo? Claro que deveria. X na 1 vezes x na 2 é x ao cubo. Tá? Então, vamos apagar aqui para baixo. Daí, aqui eu vou ficar com x na sexta menos 2x ao cubo igual a zero. X ao cubo que multiplica x ao cubo menos 2. Ficou bem mais fácil. Daí, primeiro, eu passo esses dois dividindo para lá, vou achar x igual a zero e descubro que não pode ser x igual a zero. Depois, eu passo o x ao cubo dividindo e eu vou ficar com x ao cubo menos 2 igual a zero. X igual a raiz cúbica de 2. Vamos ver quanto que é a raiz cúbica de 2. Vai dar 1,26. Então, só para ter uma 1,26. Eu sei que em x igual a 1,26, eu tenho o quê? Eu tenho uma derivada igual a zero. Mas eu quero achar o ponto y também. Bom, o ponto y a gente sabe que é x ao quadrado, né? Então, y igual a raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é mais ou menos, né? Vou levar ao quadrado aquele outro que nós temos. (1,59). Tá? Então, nesse ponto 1,26 e 1,59 eu tenho derivada igual a zero. Eu vou ver se isso é verdade. Tá? Vamos lá colocar no MATLAB.
Vou fazer mais um scatter, né, só para colocar o pontinho. Posso até escrever aqui raiz cúbica de 2, né? Então, 2 elevado a 1/3, que é mais fácil. 2 elevado a 1/3 é 2 elevado a 2/3. Vou fazer ele um pouquinho diferente, eu vou deixar ele preenchido aqui. É nesse ponto aqui, ó, e tem bem cara, ó, de ter uma reta tangente horizontal aqui, nesse pontinho roxinho, ó. Então, tudo leva a crer que nós acertamos. Em qual ponto? Aqui já vai aparecer, ó. Olha aqui, ó. X ao cubo menos 2, como nós encontramos, né? A derivada igual a 0. Bem nesse pontinho, tal como nós achamos. Quem é que me ajudou agora? O meu muito obrigado, desejar? Quem que foi? Fui eu, professor Henrique. Henrique, obrigado, Henrique. Eu vou perguntar agora não para o Henrique, vou perguntar para os demais, né? Luciano, Igor, Leônidas, Eduarda, quem mais aqui que está escondido? Bruno, o Maria Eduarda, como é que está? O Nicolas não está por aí mais? Tinha um Nicolas aqui também. Então tá bom, então vamos adiante. Maria Eduarda, não sei se quer falar alguma coisa. Não, professor, eu abri o microfone sem querer. Imagina, não esquenta a cabeça. Bom, essas derivadas implícitas vão nos ajudar muito, tá? Principalmente depois de nós aprendermos um pouquinho de logaritmo. Tá? O logaritmo ele tem uma propriedade interessante que tudo que é vezes vira mais, tudo que é dividido vira menos. E eu prefiro muito mais fazer conta com mais e com menos do que com vezes e dividido. Parece feio falar vezes e dividido, claro que o formal seria multiplicação e divisão, mas aqui o que importa é o entendimento. Então, nós, pela definição, né, se alguém é louco de usar isso ainda, né? Se alguém resolver a derivada explícita de um logaritmo, explícita e não implícita, tá? A derivada tradicional, você vai encontrar que a derivada do ln de x é 1 sobre x. Tá? Isso até nas tabelinhas a gente já tira bastante fácil. Tá? A derivada do ln de x é 1 sobre x. Pode decorar que vai usar para o resto da vida. Né? E é possível fazer essa dedução. Nós não vamos, tá? Porque eu não vejo vantagem nisso agora, tá? Nem no futuro. Vamos interpretar isso. Imagine que eu faço o gráfico de ln de x. A princípio, eu nem sei qual desses gráficos aqui é ln de x. Qual o gráfico que... Eu vou colocar números aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Qual que é o gráfico de ln de x aqui? O gráfico 1, 2, 3 ou 4? Com direito a chute e a erro. Parece que é o 1, né? Parece que é o 1. O ln de x, Luciano? O Rian falou. O Rian? O 1, Rian, é o de 1. O de 1 não é o ln de x, não. O ln de x é esse gráfico 2, tá? Porque o 1 é o gráfico da derivada do ln de x, que é 1 sobre x, ó. O gráfico de 1 sobre x é o 1 e o 4. Na verdade, é o mesmo gráfico, tá? Esse aqui é o gráfico de 1 sobre x.
E esse aqui é o gráfico de 1 sobre x também, né? Só que para x negativos. O gráfico 2 é o gráfico de ln de x. Perceba que ln de 1 é zero. Isso sempre é verdadeiro, ln de 1 é zero. Assim como todo número elevado a zero sempre é 1. E o ln de x, ele não existe para os x negativos. Aí por que você colocou esse espelho ali? Porque esse aqui é o menos, desculpem, é o ln de menos x. Esse aqui é o ln de menos x. Esse gráfico é o contrário, né? Ele só vale para os x negativos, né? Porque menos com menos dá mais. Eu posso dizer que a união desse gráfico vermelho com esse gráfico azul é o gráfico do, né? Os dois juntos é o gráfico do ln do módulo de x. Tá? Daí vale tanto para x negativo quanto negativo. E a derivada do ln, não importa se é de x positivo ou x negativo, dá 1 sobre x. Então, ln do módulo de x dá 1 sobre x sempre. Essa derivada sempre é negativa, né? E você consegue observar aqui. E essa derivada desse outro cara sempre é positiva, que você consegue observar aqui. Então, aqui está muito bem elucidado. Eu vou dar uma limpada agora. Está muito bem elucidado que o gráfico amarelo, que você consegue ver o gráfico amarelo aqui, é o gráfico de ln do módulo de x. O vermelho é ln de menos x, o azul é ln de x e o pontilhado 1 sobre x. Tem uma legenda aqui do lado. Então, o cara que fosse meio malandro aí, já pela legenda já pegaria. A menos que o professor fosse tão malandro de trocar a legenda. Daí é muita sacanagem. Eu achei que tivesse sido isso. Ah, bom, sempre pode, né? Já está acostumado, né? Então, a figura, essa figura aqui embaixo, ela mostra o gráfico. Ele mostra o gráfico dele. Agora é ln de x, Rian? Não pode se enganar mais, né? ln de x. E também mostra as tangentes nos pontos 1,5, né? Aqui é 1,5. 1, 3 e 5. Encontre as inclinações dessas linhas tangentes. Pelo amor de Deus, né? Inclinação é igual a derivada. Então, eu vou chamar A de inclinação, que é igual a derivada do ln de x com relação a x, e que nós já sabemos de cor que isso é 1 sobre x. Então, você sabe que a inclinação aqui é igual a 2, que a inclinação aqui é igual a 1, que a inclinação aqui é igual a 1/3 e que a inclinação aqui é igual a 1/5. Letra A está morta, porque a derivada de ln de x é 1 sobre x. Eu até sei que quando x tende ao infinito, né? Quando x tende ao infinito, a derivada tende a, eu vou chamar de 0 mais, porque 0 mesmo ela nunca chega. E 0 menos, muito menos. Então, tende a 0 mais. E aí, pergunta-se, o gráfico de y igual a ln de x tem alguma tangente horizontal? Olha como isso foi interessante, né? Eu disse que ele chega no 0 mais, mas não chega no 0 menos. Bom, então eu diria que 0 não existe, né? Porque para chegar no 0, né, teria que valer para os dois. Então ele tem alguma tangente horizontal? Não, não tem. Use a derivada para justificar sua resposta. Bom, é só fazer assim, ó, a derivada igual a 0. 1 igual a 0 vezes x. Existe algum x no universo que faça que 0 vezes x dê 1? Não, não existe. Então tá resolvida. Então não tem local onde essa derivada seja 0.
Exemplo 2, encontre a derivada, agora não do ln de x, e sim de uma coisa um pouquinho mais complexa. A gente vai ter que usar a cabeça agora, né? Pensar. Bom, eu sei qual que é a derivada só do ln de x. Então, talvez eu faça assim, ó, derivada do ln de u com relação a u vezes du dx, né? Que daí é a mesma coisa que fazer derivada do ln de u com relação a x. Né? Bom, derivada do ln de u com relação a u é 1 sobre u vezes du dx. Né? Bom, sendo u x² mais 1, então vai ficar vezes 2x mais 0. Isso aqui é 2x dividido por u, que é x² mais 1. Oh, moleza. Moleza. Vamos ver se é tão moleza assim? Então vamos resolver esse aqui, ó. Eu vou chamar tudo isso aqui de u agora. Então eu quero a derivada do ln de u com relação a x. Eu vou fazer a derivada do ln de u com relação a u vezes du dx. Derivada do ln de u com relação a u é 1 sobre u. Agora eu tenho que fazer a derivada de u com relação a x. Bom, vou fazer a derivada de, vou colocar aqui já com relação a x, de x² vezes seno de x sobre raiz de 1 mais x. E eu percebo que me meti numa enrascada sem fim. Talvez eu devesse ter sido menos mamute, né? Eu vou voltar atrás. Vou apagar tudo isso aí. E vou tentar uma outra abordagem, tá? Porque aqui eu tenho um vezes, e aqui eu tenho um dividido, e aqui eu tenho um ln. Tá? Eu posso transformar tudo isso aqui numa coisa mais fácil. Eu posso dizer que isso é ln de x² mais ln do seno de x menos ln de 1 mais x elevado na 1/2. Posso sim. Bom, se tudo que está aqui dentro desse colchetes é isso, né? É a mesma coisa, é muito mais fácil derivar agora essas somas, né? Eu só vou melhorar isso um pouco, porque o ln de x² tem uma propriedade que eu posso reescrever ele dessa forma, 2 vezes ln de x, né? Passo o expoente para frente. É isso que nós fizemos. Aqui não tem o que fazer, vai ficar ln do seno do x. E aqui, esse 1/2 eu jogo para frente também. Menos 1/2 vezes ln de 1 mais x. Tudo isso está muito mais bem escrito nesse pedacinho aqui. Exatamente a mesma coisa. Bom, agora, ao invés de fazer a derivada desse colchetes aqui, eu vou fazer a derivada desse aqui, uma vez que o que está dentro dos colchetes é exatamente a mesma coisa. Bom, a derivada do ln de x é 1 sobre x, né? O 2 é porque é a constante. A derivada do ln do seno, nós vamos ter que fazer. Vamos fazer aqui do ladinho. Então, vou fazer a derivada, né, do ln de u, né, sendo que u vai ser seno de x. Derivada do ln de u com relação a u vezes du dx. Né? Derivada do ln de u com relação a u é 1 sobre u. 1 sobre u. Vezes a derivada de u com relação a x, que é cosseno de x. Então, cosseno sobre seno, que é o que está escrito aqui. Né? Menos 1/2 de 1 sobre u, olha o u aqui, vezes a derivada desse cara aqui, que é 1. Pronto.
termina aqui, ó. Isso daqui é a derivada dessa coisa aqui que parecia tão difícil. Eu só tenho que me ligar, né, que quando eu tenho algo dentro de um logaritmo, eu posso separar em mais e menos, né? Tudo que for vezes e dividido, o expoente eu jogo para frente. O logaritmo me ajuda muito, né? Vocês já vão perceber isso no próximo exercício, quanto o logaritmo vai ser útil. Aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui para o quadro agora, quadro branco. Eu quero achar a derivada desse y aí. Pô, achar a derivada desse y é uma coisa anormal. Não é fácil. Seria uma sacanagem pedir algo assim numa prova se eu não ensinasse antes derivada implícita. Tá? Então, apesar do y estar explícito, eu vou implicitá-lo e depois encontrar a derivada. Já vou explicar por quê. Tá? Eu tenho aqui y igual todo aquele capeta. Agora eu vou fazer o ln do y, vai ser igual ao ln de todo aquele capeta. Né? Ln de x² vezes 7x menos 14 elevado na 1/3, né? Que é o raiz cúbica, a mesma coisa, dividido por 1 mais x² na quarta. Tá. Se y é igual a capeta, ln de y é igual a ln do capeta. Ainda bem que na matemática não existe capeta. Né? Agora, ln de y é igual a ln, né, de x² mais ln de 7x menos 14 na 1/3 menos ln de 1 mais x² na quarta. Ln, não estou nem fazendo derivada, eu simplesmente compliquei tudo colocando um logaritmo. Agora aqui vai ficar 2 ln de x mais 1/3 ln de 7x menos 14 menos 4 ln de 1 mais x ao quadrado. Perdi o y, só tenho o ln de y. Como é que eu vou achar y'? Fazendo o seguinte, ó. Deriva do lado de cá e do lado de lá. A derivada deriva com relação a x dos dois lados. Então, a derivada do ln de y é 1 sobre y vezes dy de x, né? Derivada do ln de y com relação a x, né? Eu vou fazer aqui, eu vou fazer um círculo aqui, ó, e vou fazer aqui do lado, ó. Derivada do ln de y com relação a x é igual a derivada do ln de y com relação a y vezes dy de x. Né? A derivada do ln de y com relação a y é 1 sobre x, 1 sobre y, né? E carrego o dy sobre dx junto com ele. Igual a 2 vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Mais 1/3 vezes a derivada do ln de tudo isso aqui. Bom, a derivada do ln de u, vamos chamar isso aqui de u. A derivada do ln de u é 1 sobre u vezes du de x, que é 7, menos 4 vezes, agora eu vou ter que fazer a derivada do ln de v, que é 1 sobre v.
vezes dv de x, que é 2x. Agora eu tenho que 1 sobre y vezes, vou chamar isso aqui de y', é igual a 2 sobre x mais 7 sobre 3, que multiplica 7x menos 14. Aqui eu até poderia dar uma simplificadinha, né? Menos 8x, 1 mais x ao quadrado. Ainda não achei y', mas eu vou achar. Y' é igual a 2 sobre x mais, aqui se eu dividir por 7 em cima e embaixo, eu vou ficar com 1 que divide x menos 2, menos 8x sobre 1 mais x quadrado, vezes y. O que é y? Y a gente sabe o que é. Está lá em cima. X quadrado vezes 7x menos 14 sobre 1 mais x quadrado na quarta. E eu ainda consegui deixar mais ou menos bonitinho uma coisa que era um capeta. Eu tinha y igual aquilo, eu ia chorar para derivar tudo aquilo. Agora, se eu aplico ln dos dois lados, tudo que é produto e divisão vira soma e subtração. E fazer derivada de soma e subtração é muito mais fácil do que de multiplicação e divisão. E aqui, o que aconteceu? O único macete é no final, né? Macete não, a única jogada no final é passar esse cara para lá multiplicando, né? E aí você tem a derivada. Sim, prof, bom dia. Bom dia. Tenho somente alguma dúvida. Você dividiu 7 com 7, né? Isso. E aquele 3, como que sumiu? Sumiu por bobagem da minha cabeça. Não poderia ter sumido. O 3 continua aqui. A tua dúvida foi extremamente pertinente, Yaya. Obrigado. Eu não poderia ter sumido. Tá certo. Rian? Diga, professor. Tudo tranquilo. Tudo certinho? Uhum. Como foi interessante, né? Então, implicitar... A gente implicitou a função para depois tirar a derivada. Eu nunca imaginei que a gente fosse fazer isso um dia, né? Implicitar para tirar a derivada. Essa questão já caiu em prova, faço questão de fazê-la agora com vocês, né? Aparentemente, a elipse, né? Essa é a equação da elipse, vocês fizeram o GA, né? Naturalmente, não viram elipse na diagonal, né? Ela não tem, as que não estão assim em itálico, né? Elas não têm esse produto de x por y, né? Daí elas só vão ficar ou na vertical ou na horizontal. A partir do momento que ela tem esse produto x por y, daí você começa a dar uma inclinação, deixar ela em itálico. Mas eu estou dizendo que isso é uma elipse, né? E que ela tem retas tangentes horizontais, é claro, naturalmente, ela vai ter duas retas tangentes horizontais. Nos pontos de intersecção da elipse com essa reta cinza, né? Então, isso está sendo afirmado. Aparentemente, né, essa reta cinza, y igual a menos 2x, cruza a elipse, onde a derivada da elipse é 0. E vamos ver se isso é verdade? Bom, para ver se isso é verdade, eu vou derivar dos dois lados essa elipse, né? Vou fazer isso. Eu vou pegar essa elipse aqui, ó. Vou derivar, como eu não consigo explicitar, até conseguiria. Não, seria muito difícil. Vou explicitar, vou fazer a derivada implícita. Então, eu tenho 2x mais
aqui é perigoso, né? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Mas aqui vai ser a derivada com relação a y vezes dy de x, igual a zero. Bom, derivei dos dois lados com relação a x. Agora, y' que multiplica o quê? Multiplica x mais 2y. Igual a menos y menos 2x. Y', né, que é a derivada em qualquer ponto da elipse, é igual a... Vou colocar um menos aqui na frente, abrir parênteses, y mais 2x sobre x, que confuso, né? Y mais 2x, x mais 2y, né? Não poderia ser 2x mais y embaixo também, senão seria menos 1, não faz o menor sentido, tá? Essa é a derivada em qualquer ponto da elipse, em qualquer local da elipse, né? Desde que eu dei os pontos x e y, eu tenho a derivada. Eu vou ver quando que ela é igual a zero. Se eu fizer ela igual a zero, né, para achar essas horizontais aqui, vou igualar ela igual a zero, eu vou ficar com menos y mais 2x igual a zero. Vai ser exatamente quando y... Cuidado que tem um parênteses aqui, né? Quando y for igual a menos 2x. Tá? Quando o y da elipse for menos 2 vezes o x da elipse, isso acontece. E é de fato, y igual a menos 2x em toda essa reta. Mas somente quando encontrar o x e o y da elipse é que a derivada vai ser nula. Então, acabou de ser provado. Eu posso, inclusive, achar o ponto x e y, né? Basta substituir y igual a 2x lá. E daí eu vou ficar com x quadrado mais x vezes 2x mais 4x ao quadrado igual a 3. Agora eu tenho 4, 5, 6, 7. 7x ao quadrado igual a 3, e você vai achar o x igual a mais ou menos raiz de 3/7. Vamos ver se isso aí tem coerência, né? 4, 5, 6, 7. X quadrado igual a raiz de 3/7. Né? Aqui deu um pouquinho mais do que 1, né? Mas o 3/7 é menor do que 1, mais a raiz, né? Raiz quadrada de 3 dividido por 7 igual a 0,65. 0,65, aqui deu um valor aparentemente maior. Vamos ver se houve algum engano. É menos 2x, o engano foi esse, ó. Aqui é menos 2x, o mamute foi lá e colocou 2x. Então aqui vai ficar 4, 2 e 3 de novo. 3. Né? E ali agora vai ficar x quadrado igual a 1. Né? X igual a mais ou menos 1. Né? Então, agora faz mais sentido. Ó. Aqui no menos 1 e no mais 1. Tá? E o y vai dar no menos 2 e mais 2. Agora sim. Agora fechou o caixa. Dá exatamente igual ao desenho que está aqui nessa figura. Luciano, Kailane, Eduarda, Gabriel. Tranquilo, professor. Tranquilo. Então tá, meus caros. Ficamos hoje por aqui. Tá? Eu aconselho que vocês deem uma olhadinha na aula até aqui. A próxima aula nós vamos começar com esse assunto aqui, ó, derivada de funções inversas. É bom que as derivadas implícitas
elas estejam bem claras, porque esse assunto é um pouquinho mais complicado que o anterior. Não muito, um pouquinho mais. Tá bom? Qualquer coisa, façam um contato, né, aqui no grupo, né, e sem medo, tá? Melhor fazer aqui no grupo, que aqui é o monitor, vai responder com toda a boa vontade para vocês, e se ele não conseguir, ele entra em contato comigo. Tá bom? Um abração, até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Abraço.